Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Oi, Vera, boa noite. Vera, falando do caso das vacinas, das carteiras de vacinação, o que ainda falta esclarecer? Hoje tivemos mais um esclarecimento de uma vacinação, pelo menos registro de uma vacinação em São Paulo, né? O que mais? Esse, na verdade, é mais uma confusão do que mais um esclarecimento, porque está aparecendo um monte desses registros. Outro registro em São Paulo, também depois retificado. E lá na Prefeitura de Duque de Caxias, onde foi feito o registro da vacina em nome da mulher do Tenente-Coronel Mauro Cid, depois do Bolsonaro, da filha, dos outros assessores, foram feitos mais de 60 registros de vacinas fraudulentos. Então, uma das coisas a esclarecer é essa brecha. Tem até um dos acusados que chama brecha, né? O Brasil é o país da piada pronta, mas essa brecha para burlar o sistema que foi vista em Duque de Caxias e que a gente tem que saber se também vigorou em outros lugares. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser feita é uma grande auditoria no sistema de registro de vacinação do SUS para saber se tem outros lugares que são essa peneira para fraude, porque isso muda toda a estatística que a gente tem de vacinação. Isso pode interferir na própria estratégia do Ministério da Saúde para a vacinação. Então, a gente tem que saber se esse esquema foi um esquema pontual dos aliados do Bolsonaro ou se foi usado em outras ocasiões e se foi usado largamente. Isso é uma coisa. Outra coisa que tem que ser esclarecida, Bocardi, é o braço americano desse caso. Porque o que o Bolsonaro está se valendo muito, ele está falando para aliados, falou em entrevistas ao longo do dia de ontem e tem repetido, é que ele nunca usou nenhum certificado de vacina efetivamente para entrar nos Estados Unidos. Que mesmo da última vez que ele ingressou, essa de dezembro, ele ainda era presidente, portanto ainda tinha visto diplomático e, portanto, não foi exigido dele o visto, aliás, o certificado de vacinação para entrar no país. O que pode ter acontecido, que é o que, em off, as autoridades, tanto do governo quanto da embaixada, dizem para a gente, disseram para mim, que ele pode ter ficado em dúvida, inseguro quanto à sua permanência nos Estados Unidos depois de ser presidente, depois de deixar de ser presidente. E que aí teria buscado, nos últimos dias já do seu governo, em dezembro, esse certificado falso de vacinação como uma maneira de, caso pedissem para ele, quando ele fosse um cidadão comum nos Estados Unidos, ele ter o que apresentar. E aí, então, teria solicitado nessas condições e provavelmente porque o Coronel Cid disse para ele, olha, eu tenho um esquema supimpa, inclusive com amigos do senhor. O sujeito com quem o Tenente-Coronel Mauro Cid conversa para obter o acesso ao registro falso lá em Duque de Caxias é um ex-brigadista da Brigada Paraquedista, amigo do Bolsonaro da vida toda, que o Bolsonaro chegou a chamar de segundo irmão na última eleição, que é o Ailton dos Santos. Então, pode ter sido oferecido a ele nessas condições, para facilitar a permanência dele e da família lá depois que deixassem a presidência. Mas, para isso, a gente precisa de informações dadas pelos Estados Unidos de se esse documento chegou a ser usado lá, o documento falso ou não, porque isso é que pode gerar as consequências para o Bolsonaro, para a família, que, aliás, o governo já está pedindo. A deputada Erika Hilton, que é da base do governo, mandou um ofício para a Embaixada Norte-Americana para que seja aberto um procedimento de investigação contra o Bolsonaro e todos os que têm acusação de ter obtido um atestado falso de vacina, para verificar se eles fizeram uso desse documento fraudulento
para entrar nos Estados Unidos ou em alguma circunstância dentro dos Estados Unidos. E aí, se houver isso, pede a cassação dos vistos de todos. Então, essas são as principais perguntas sem respostas até aqui. Vera, a gente já consegue mapear o tamanho do estrago político para Bolsonaro? Muito grande, Carol. Deputados e senadores estiveram com ele ontem e relatam um grande abatimento da parte dele. E essa tentativa de jogar tudo no colo do Cid e de ficar reforçando que ele nunca se vacinou, nunca enganou ninguém que não ia se vacinar e que ele não teria por que forjar isso se ele não forjou, por exemplo, nem para disputar a eleição, que teria ajudado ele na disputa da eleição, ele dizer, olha, resolvi me vacinar e me vacinei. Então esse é o argumento que ele está apresentando para os seus, mas ele demonstra uma percepção da gravidade da investigação contra ele quando ele pede que esses parlamentares defendam o ponto de vista dele no Congresso, defendam nas redes. Então ele pediu uma rede de proteção ali para defendê-lo dos ataques e para reiterar a suposta inocência dele. Então, sentiu, né? Naquele jargão do meme da internet, sentiu. E os demais estão preocupados com isso. Acham que tiraram uma fase boa ali, pelo menos que isso atrapalhou uma fase boa em que a oposição vinha. Embora ontem, e a gente vai falar disso logo mais, a oposição tenha conseguido impor a primeira derrota importante ao Lula no Congresso, mas isso tisnou um pouco o que eles consideravam que ia ser uma semana inteira de vitórias da oposição na política, né? Vera, uma outra questão é a derrota do governo na questão do marco do saneamento, uma derrota no Congresso. O que isso significa? Exato, Bocardi. Foi uma derrota importante e uma derrota que eu acho que tem vários tipos de leitura, né? Tem uma leitura ali do dia a dia da Câmara, que é uma leitura do aspecto fisiológico da derrota, que é o fato de que os deputados quiseram dar um recado para o governo de que estão insatisfeitos com a interlocução política do Palácio, sobretudo dos ministros Alexandre Padilha e Rui Costa, e insatisfeitos com o mecanismo de obtenção de governança, por assim dizer. Eles acham que essa ideia de que você dá um ministério ao partido e com isso automaticamente o partido está na base é uma ideia antiga e que não reflete o que as bancadas esperam. O que elas esperam? Elas esperam ter acesso direto ao orçamento, que é o que elas tinham com o orçamento secreto. Então, o que se quer, e o Arthur Lira já tinha dito isso numa entrevista para o Globo, já tinha mandado esse recado e não tinha sido atendido pelo governo, é uma linha direta para a liberação dessas emendas, que se não repetir o que era orçamento secreto, ao menos dê aos deputados o mesmo tipo de possibilidade de fazer política nas suas bases. Você veja que a prova maior de que está dando errado essa ideia de que você tem um partido no ministério e ele automaticamente vai votar com o governo é o mapa dessa votação de ontem. Todos os deputados do União Brasil que estavam presentes no plenário votaram pela derrubada dos decretos do Lula sobre o marco do saneamento. Do MDB, que também tem 3 ministérios, assim como o União Brasil, 31 de 32 presentes votaram contra o governo. E o PSD, idem com 3 ministérios, 20 de 27 votaram contra o governo. Então foi um desastre nesse aspecto do numérico ali da base aliada. Tem um segundo aspecto que o governo não está levando em consideração, a meu ver, nessa derrota, que para mim é o mais importante de todos, e que se o governo não entender, corre o risco de ter desastres sucessivos no Congresso, é que este é um Congresso de centro-direita para uma sociedade de centro tendendo à direita que elegeu um presidente de esquerda. Então não dá para o Lula achar que ele vai governar com um programa de governo de esquerda com um Congresso de direita, porque isso não combina. Ele mexer no marco do saneamento por decreto foi de uma soberba e uma falta de cálculo político absurda, porque o Congresso votou esse marco do saneamento. Não era
imaginável e factível que esse mesmo Congresso que aprovou o marco do saneamento fosse aceitar uma mudança por decreto, portanto, suprimindo o poder do Congresso e voltando a um estado de coisas que beneficia as empresas estaduais e municipais de saneamento em detrimento da iniciativa privada. Então foi um recado nessa linha. Olha, não tente, e eu já falei disso aqui muitas vezes, já escrevi sobre isso na coluna muitas vezes, não tente revogar leis e propostas aprovadas pelo Congresso e que têm um cunho liberal na base do decreto, porque isso não vai colar. Não vai colar com o ensino médio, não vai colar com a questão da autonomia do Banco Central, e aí é muito bom ficar de olho para a reforma tributária, para o marco fiscal, para essas outras propostas que vão ser votadas, porque querer jogar tudo para a esquerda, o Congresso pode dar um cavalo de pau e jogar tudo para a direita. Aliás, Vera, sei que no podcast 2+1 de hoje, você e o Carlos Andreasa conversaram com o líder do governo na Câmara, né, o deputado José Guimarães, que falou um pouco sobre tudo isso. Qual o caminho aí para o governo se organizar para essa votação importante do marco fiscal? O caminho vai ser mesmo através de emendas? Pois é, Carol, ele começou minimizando a derrota de ontem, dizendo que não é um projeto que o governo levava a ferro e fogo e que o importante mesmo é o marco fiscal e que lá o governo vai ter maioria. Primeiro, se não era tão importante, por que o Lula foi mexer nesse vespeiro e por decreto ainda? Então, eu questionei um pouco essa relativização que ele fez. Segundo, que para construir essa maioria tem de entender essas coisas. Eu tratei exatamente disso que eu falei aqui com ele. Olha, esse é um Congresso de centro-direita, olha, ele concorda com o Lira que essa questão das emendas tem que ser mais bem estruturada. Ele disse que tem que ter uma gestão ali tripartite do orçamento, que seja no Ministério das Relações Institucionais, na presidência da Câmara e na liderança do governo, e que aí isso vai fazer as coisas fluírem melhor, inclusive o diálogo. Ele deu uma alfinetada nessa questão de os partidos terem deputados e não comparecerem com os votos, e ele fez uma leitura macro ali, conceitual, dizendo o seguinte: olha, o Lira pode estar certo que não é o Congresso de 2003 com o qual o Lula governou, mas o Congresso também tem de entender que não é o governo eleito em 2018, então não é governo Bolsonaro. Então nem o governo pode ter uma expectativa e nem o Congresso ter uma totalmente diferente. Eles vão ter que confluir para uma compreensão de que a sociedade fez um mix. Votou num programa, que é o do Lula, para executivo, e em outro tipo de representantes para o legislativo, e que eles vão ter que encontrar um meio do caminho aí para isso. Mas ele, no fim, deu a entender que o governo tem ainda um desafio de construir essa governabilidade que ela não está dada, Carol. Ô Vera, e essa decisão do André Mendonça, que atende a um pedido do Haddad, acabou validando um julgamento do STJ que deu vitória aí de 900 bilhões de reais ao governo. Tem algo por trás disso? Qual o significado? Esse foi o alívio para o governo, né? Inclusive, na entrevista, o Guimarães falou: a gente já conseguiu votar medidas no Congresso que deram muito dinheiro para o governo, e hoje essa decisão do Supremo é mais importante do que a derrota nessa questão do marco do saneamento. Em termos de arrecadação, é verdade, isso é uma medida muito importante, porque o STJ tinha um julgamento sobre a possibilidade de cobrança de tributos federais em casos em que os estados deram desconto de ICMS para empreendimentos. E antes da sessão do STJ votar isso, o ministro André Mendonça tinha suspendido o julgamento, dizendo que esse é um caso que está superveniente com o outro que o Supremo está julgando. E aí o STJ seguiu com o julgamento e não acatou a ordem de suspender. Teve até um mal-estar institucional entre os dois tribunais. O Haddad esteve lá no Supremo conversando com o André Mendonça sobre a importância dessa medida para as medidas fiscais que ele anunciou, porque a expectativa de arrecadação só com os tributos federais, nesses casos aí de isenção de ICMS, é de 90 bilhões, então responde por uma boa parte do que o governo quer aumentar da arrecadação para fazer frente ao que ele se propõe no arcabouço fiscal. E aí o André Mendonça recuou. Ele recuou por quê, né? Em parte porque o ministro foi lá, o governo já tinha recorrido formalmente, etc. Mas também em parte porque ele viu que ele ia ficar vencido. Ele ia ficar vencido no plenário, e o plenário iria analisar isso
a partir dessa semana. Então, para não sofrer uma derrota, ele preferiu parecer ali razoável com o governo e recuou na sua própria decisão. Vai ser ali trucidado nas redes bolsonaristas, mas eu acho que agora ele, com uma nomeação vitalícia para o Supremo, é alguém que pode se livrar dos grilhões do bolsonarismo com menos risco político do que, por exemplo, governadores eleitos na esteira do Bolsonaro, que esses estão com o seu destino ali amarrado ao do Bolsonaro por mais tempo. Acho que os ministros podem dar um grito de independência em doses homeopáticas ali, um gritinho baixinho para não chamar muita atenção, vão dando gritinhos de independência aos poucos. Ô Vera, falando aí em economia, qual foi a reação no meio político, no governo, a esse banho de água fria aí da decisão do Copom de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano e principalmente do tom do comunicado? Ninguém gostou, Carol. Todo mundo muito irritado. A Gleisi Hoffmann logo de manhã já criticou nas redes. O próprio Guimarães, na conversa com a gente no 2+1, criticou duramente. Não vou dar spoiler para todo mundo ouvir, daqui a pouco já está nas plataformas. E duas coisas. Ganha corpo nos bastidores aquela ideia de que o governo proponha no Conselho Monetário Nacional uma mudança na meta de inflação, em razão da persistência do Banco Central em dizer que não tem nem horizonte para começar a baixar os juros, e começa a ganhar força aí no PT, etc., a ideia de propor uma sanção ao Roberto Campos Neto de algum tipo no Senado, que é a casa que pode fazer esse tipo de censura ou sanção à autoridade monetária quando achar que ela não está agindo de acordo com o que prevê a lei da autonomia do Banco Central. Então tem pressão de novo em cima do Roberto Campos Neto e essa perspectiva aí de que diante do impasse o governo pode usar as suas 2 vagas no Conselho Monetário para propor ou para até ter maioria para fazer uma mudança no horizonte da meta de inflação. Vamos para a música, então? Vamos. Primeiro tem um disclaimer da música, né? Conta aí. Hoje chegou para mim, e aí depois, ao longo do dia, propus para vários amigos, uma entrevista do Keanu Reeves para o Colbert, aquele programa o talk show lá dos Estados Unidos, em que pergunta para ele, se você tiver uma única música a ouvir para o resto da sua vida, qual seria? E aí o Keanu Reeves escolheu essa, que a gente vai ouvir um pedacinho, mas eu vou voltar com vocês, porque eu vou querer propor a enquete para vocês dois, para o Matheus Luque e para os ouvintes. Solta aí a do Keanu. Ele propôs Love Will Tear Us Apart, do Joy Division. Qual seria a sua, Rodrigo Bocardi? Uma música só para ouvir pelo resto da vida. Poxa. Não diga que é impossível, tem que responder. Eu não vou, então, para não falar que é impossível, vou dizer que eu vou enjoar. Todos nós. Mas é isso, foi imposto isso num futuro distópico. Eu não tenho essa, eu vou enjoar. Então vai ser por tempo. Então vamos pegar um factual do dia. Amanhã eu tenho a escolha de 2 antagônicos shows para ir, por exemplo. Eu tinha programado para ir para Alicia Keys, e daí eu acho que tem uma música aqui para quando você tá em Nova York, é uma coisa maravilhosa. Eu que morei lá, Empire State of Mind, que é uma descrição maravilhosa daquela cidade. Ela te conecta com a cidade, uma música que te bota a cidade dentro de você, é incrível. Com o Jay-Z junto. E daí, hoje cedo, no Bom Dia, a gente entrevistou o maestro João Carlos Martins, que vai fazer um show no Tóquio Marine, aqui em São Paulo, junto com a Elba Ramalho. E aí, fiquei... O que eu faço? Vendo não dá pra ser no outro dia. Pedi pro maestro fazer um show mais tarde ou mais cedo pra tentar aproveitar os dois, porque eu achei demais essa mistura da música clássica e ele trazendo o Chopin e tantos outros, junto com o forró da Elba Ramalho. E aí você imagina de volta pro aconchego com o maestro João Carlos Martins e o piano e a Orquestra Filarmônica junto. Sei lá, você... Tá, roubou. Pôs 2, mas são 2 boas. E só vale pra amanhã, porque depois eu vou querer no sábado ouvir outra também, velho. Mas aí já fugiu da brincadeira. Vai, Carol, você. Então, eu fiquei
pensando em alguma música da Maria Bethânia, porque eu ouviria Maria Bethânia pra sempre cantando até a lista telefônica. E aí fiquei na dúvida entre várias, mas aí por fim escolhi essa, acho que tá aí. Solta aí, Matheus Luque. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um Eu acho essa música tão linda. E aí a Macemba é a letra de Capinã e Roberto Mendes. Acho que eu ouviria pra sempre essa música, Vera. Espero não enjoar dela um dia. E o Matheus escolheu a dele pra gente falar aqui, não? Time, do Pink Floyd. Ah, eu achei que ele é de Beatles, cara. É, nossa, eu acho que eu ia enjoar de ouvir Pink Floyd o resto da vida, mas tudo bem, sim. Aí, ó. Aí já é Empire State of Mind. Ah, essa é a sua, E o refrão é maravilhoso. é lindo. Mas também não é pra vida inteira. E a sua, Vera? A minha foi God Only Knows, do Beach Boys, que é um standard que eu acho que todo mundo pode concordar e dá pra ouvir fácil a vida inteira. Então aí depois os ouvintes mandam aí pra vocês, eu vou querer saber depois o que pintou por aí, tá bom? Marca a Vera nas redes também com a sua música aí. me marca. Vera Magalhães, você sempre isso, encontra gente. ela. Até amanhã. Mas, não vai embora não. Calma. Ah, não? Não, Ah, hoje a gente tá com tempo? Ah, é, sobrou um tempinho. tem mais um tempinho. Cadê? Vai tocar? Eles estão buscando aqui mais uma música pra gente Estão contemplar. buscando. Aí. Ah, olha ela aí. I may not always love you, but long as there are stars Por causa da vida, mas eu vi que também com um copo de uísque do lado. Negroni, Esse é o combina. disco que o Paul McCartney disse que é melhor que qualquer disco dos Beatles, então eu não vou discutir com ele. Tá certo. Tchau, gente. Até Valeu, amanhã. viva a voz. Beijo, Vera. Obrigado, viu? Boa noite pra você.